Mateus 25 diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas pelo sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouve-se um grito: eis o noivo, e saiu ao seu encontro. E então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagadas. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que vendei e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta noite, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na tua casa para ouvir a tua palavra, Pai. Pai, que esta palavra venha, Deus, entrar dentro de cada um e venha fazer uma mudança, uma transformação, Pai. Que esta palavra, Senhor, venha trazer, Deus, força, poder para nossas vidas e também trazer, Deus, a tua presença em nós, Pai. Que esta palavra venha curar, libertar, abençoar, restaurar, renovar em todos os sentidos da nossa vida, Pai. Toma conta desta igreja, toma conta dos teus filhos, Pai. Fala aos nossos corações e que nós saímos daqui hoje curados, restaurados e abençoados em nome de Jesus Cristo. Permaneça conosco, Pai, e fala aos nossos corações em nome de Jesus Cristo. Eu oro e agradeço por tudo. Amém. E amém. Pode se sentar. Nós muitas vezes saímos da nossa casa para vir para a igreja e muitas vezes no próprio caminho da igreja, no trajeto da igreja, acontece algo ou aparece algo que muitas vezes faz com que a gente chegue na igreja, já chega abatido, desanimado, chegamos muitas vezes entristecidos, e aí vem a palavra e a gente não consegue ouvir e nem reter a palavra. A gente não consegue, porque a nossa mente, ela ficou em cativo daquilo que a gente viveu, daquilo que está acontecendo, daquilo que muitas vezes se levanta e nós não damos conta de que levantou para impedir que nós ouvimos a palavra do Senhor, levantou para impedir que nós não conseguimos enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar. E eu me lembro de uma situação de uma criança que ela disse a mãe disse para ela: olha, daqui mais um tempo nós vamos viajar de avião, e se você for bonzinho, se você for legal, eu vou levar você para conhecer o piloto do avião e conhecer também a cabine do avião. E aquele moleque ficou feliz com aquilo, viajar de avião e ainda conhecer o comandante e ainda conhecer a cabine do avião. Aquilo ficou muito forte dentro dele e ele se comportou melhor. Até o dia da sua viagem ele se transformou e
e sempre lembrando: mãe, não esqueça que a senhora vai me levar para conhecer a cabine, vai me levar para conhecer o piloto. E chegou o dia da viagem. Aquela mãe embarca com o menino no avião, e quando ele sentou ali na poltrona, ele olhou para a mãe e falou: mãe, a senhora se lembra que a senhora falou para mim? Que a senhora ia me levar para conhecer a cabine, que a senhora ia me levar para conhecer o piloto, e ele com a maquininha de fotografar, de filmar, tudo pronto para tirar uma foto do painel do avião, para tirar uma foto com o piloto. E aí o avião começou a caminhar na pista até preparar para voar. Aquele menino falando: mãe, não esqueça, mãe, não esqueça. E a mãe não sabia o que fazer, porque a mãe tinha falado, mas para tentar conter o ânimo do menino. E aquele menino começou a falar alto dentro do avião: mãe, a senhora falou, a senhora prometeu, mãe, eu quero conhecer, mãe. A mãe começou a ficar nervosa, e a mãe preocupada, e todo mundo ali preocupado, olhando aquele menino, querendo conhecer, querendo tirar fotografia, cobrando da mãe. E aquele mover foi criando dentro do avião aquela situação estranha. E a aeromoça apareceu e falou: o que está acontecendo? E o menino chorando disse: olha, minha mãe prometeu que ia me levar para conhecer o piloto, para conhecer a cabine do avião, e ela não está fazendo isso, ela não está me levando, né? E chorando. E aquela aeromoça pegou e falou: vem aqui, eu vou te levar lá. Ele já enxugou o rosto, já rapidinho, pegou a sua máquina, pegou na mão da aeromoça e saiu. A aeromoça levou ele para conhecer lá a cabine, o piloto, e ele feliz já olhou para trás e viu a mãe assim, tipo: tá vendo? Ó, a senhora não faz, mas outro faz, né? E vai. E o que me chama a atenção nessa história é a insistência dessa criança, é a perseverança dessa criança. Estava difícil para a mãe não tinha como chamar alguém: olha, meu filho quer conhecer, embora existem esses meios, né? Mas a mãe ali, tomada de medo naquela hora, de pavor de ver o filho fazer escândalo, mas o menino insistia, porque ele queria conhecer. E quando ele chegou lá na cabine, ele viu tudo que ele queria ver, tirou foto de tudo que ele queria tirar, tirou foto com o comandante, tirou foto sentado na cadeira do comandante, e aí ele voltou sorrindo. E quando ele voltou, ele mostrou para a mãe a foto que ele tirou. Mãe, olha, eu tirei a foto do comandante, olha, esse é o comandante. Mãe, eu tirei foto sentado na cadeira do comandante, é aqui, mãe. E Deus colocou no meu coração essa história, é a nossa vida espiritual. Eu orando, Deus falou assim: ó, essa é a nossa vida espiritual. Porque muitos estão contentes em sentar aqui na nave, mas outros, eles estão contentes de sentar na nave, mas eles querem entrar no Santo do Santo. Eles querem conhecer o profundo. Aquele menino não queria só conhecer o avião, só andar de avião. Aquele menino queria conhecer o fundamento, o procedimento, o que fazia com que aquele avião estivesse lá em cima. E nós, muitas vezes, amados, chegamos na igreja, chegamos tão atribulados, tão cansados, que nós sentamos na nave da igreja e ficamos ali parados, esperando como se Deus viesse, chegasse com uma colherzinha e com a comida e colocasse na nossa boca, esquecendo de que Ele mesmo disse: ao entrar na minha casa, limpa os teus pés, porque eu, o Senhor da casa, estou na casa. E quando nós começarmos a olhar para a história desse menino, começar a desejar como esse menino desejou, começar a voltar aos princípios de tudo, aquele primeiro amor, aquele primeiro desejo, porque nós não estamos falando de vir na igreja, de ter um
Nós precisamos criar um relacionamento. Nós precisamos entrar na casa do Senhor e ter um encontro com o Senhor, e ter um relacionamento com o Senhor, deixar com que o Senhor toque em nós e mude o nosso pensamento, amado. Nós queremos, eu quero nessa noite ter, meu desejo hoje, nessa noite, como pastor, é que você saia daqui hoje, não saia sozinho, mas que você saia daqui com a presença de Deus. Que você vá com a presença de Deus para a sua casa. Que você vai amanhã com a presença de Deus, porque muitos vêm na igreja buscar o poder, muitos vêm na igreja buscar a força, mas o poder, a força acaba, amado, diante da adversidade, diante das lutas. Aquilo que nós recebemos, que nos fortalece de noite, através da palavra, aquilo que nos dá coragem para nós sairmos daqui, amanhã, diante da dificuldade, ela acaba. Mas a presença de Deus não, amado. Se Deus for conosco, se Deus estiver conosco, ainda que sejam grandes as suas tribulações, ainda que seja muito difícil a sua luta, mas a presença de Deus, ela faz com que você consiga vencer toda dificuldade. Então nós precisamos voltar a ter desejo, nós precisamos voltar a ter uma posição diante de Deus, de buscar a Deus, não só buscar os benefícios de Deus, buscar as bênçãos de Deus, não, nós precisamos buscar a presença do Senhor, porque quando nós encontramos o Senhor e levamos o Senhor conosco, nós levamos o favor de Deus embora, nós levamos os favores de Deus. E aí Deus colocou para mim essas 10 virgens. Ninguém mandou, pastor nenhum falou para elas: olha, hoje vocês vão ao encontro do noivo. Sacerdote nenhum falou: hoje vocês vão encontrar com o noivo. Elas saíram, as 10 virgens pegaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro. Elas saíram, elas tiveram uma atitude diferente. Vamos ao encontro do noivo, como se fosse aquele menino: eu vou entrar no avião, mas eu não quero só sentar no banco, eu quero conhecer o comandante. Elas saíram ao encontro do noivo, elas não saíram só para ir lá, encontrar com a igreja, ou encontrar com o noivo na igreja, não, elas saíram para ter um relacionamento com o noivo. Glória a Deus. E todas elas saíram, e a Bíblia diz que todas tinham sua lâmpada. 5 tinha sua lâmpada, mas tinha algo mais, tinha uma vasilha com azeite. Elas saíram preparadas para ter um encontro, para encontrar com esse noivo e ter um relacionamento, porque não adianta nós termos um contato, amado. A razão das pessoas estar perdendo o primeiro amor é porque tiveram um contato que exige sacrifício. Quando eu conheci a pastora Sueli, nova, 20 e poucos anos de idade, 22 anos de idade, para mim era impossível. Eu olhava para aquela moça, que até hoje é bonita, né? Ninguém concordou? Até hoje é bonita, eu olhava para ela assim, e eu dizia assim: meu Deus, como que eu vou fazer para conquistar essa menina? Como que eu vou fazer para chamar a atenção dela, para atrair a atenção dela? O que eu preciso fazer para tudo isso? E aí eu ficava dando volta no quarteirão da escola dela. Aí eu comecei a ver o horário que era o intervalo dela, quando que era o intervalo, que hora que era o intervalo, e que hora que ela subia. Eu sei que é a história de quase todos os que namoram, né? E eu passava assim, nem que fosse para dar
fazer um ronco diferenciado no carro, só para ver ela levantar a cabecinha dela na janela assim, e eu fazia assim, ó. Eu estava ali, ó. Eu estava ali olhando para ela, olha, e dizendo assim, ainda que era difícil para mim olhar para falar, meu Deus, a mãe dela dava uma roupa por semana, e eu tinha uma roupa a cada 2 anos. E olha lá, e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu olhei para toda a dificuldade e disse, não, é isso que eu quero. É isso que eu preciso. É isso que eu estou buscando. E quantas pessoas não tentaram me fazer eu desistir? Quantas pessoas não olhavam para mim e diziam, olha, não é para o seu bico. Eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem, é muita areia para o seu caminhãozinho, né? Mas eu tinha um desejo no meu coração, e aquele desejo criado dentro de mim, ele me fortalecia diante de toda dificuldade. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, amado, Deus, Ele deixa, Ele prepara, e é como se fosse ali no texto, o noivo demorou para vir, elas estavam prontas ali, mas o noivo não veio na hora que elas queriam. A tua bênção não vem na hora que você quer, o teu desejo não vai acontecer no dia que você quer, as suas coisas não vão vir da forma que você sonhou, do jeito que você deseja, não vai chegar naquele dia, naquela hora, porque quando nós temos um relacionamento, nós temos que aprender que nós temos deveres, que nós temos que cumprir os estatutos, nós temos que cumprir com a nossa obediência. Quando nós temos um relacionamento com Deus, nós temos que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Quantas coisas eu fiz porque ela queria, mas não era a minha vontade. Quantas coisas ela fez porque eu queria, mas não era a vontade dela. Porque nós temos um relacionamento, amado. Nós casamos e sabíamos nós que enfrentaríamos dificuldade, que teria dia que nós teríamos que enfrentar a nossa própria fraqueza, o nosso medo, e que aquilo que nós desejávamos talvez não viria naquele dia, não viria naquela hora, mas nós teríamos que continuar esperando, nós teríamos que continuar sonhando, desejando. E a razão de muitas pessoas estar enfraquecida na fé, por quê? Porque muitas promessas não foram feitas por Deus, foram feitas por homens. Muitas promessas foram lançadas pela boca de homem, não pela boca de Deus. Por isso que nós precisamos, amado, entrar na igreja e não sentar na nave da igreja, mas entrar na igreja e procurar entrar no Santo do Santo, aonde habita o Senhor da igreja. E quando nós entramos no Santo do Santo, nós vamos entender que o apóstolo Paulo disse, olha, o Senhor me tocou, e quando o Senhor tocou no apóstolo Paulo, ele disse, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Quantas coisas eu desejo fazer, mas eu não posso fazer, por quê? Porque eu tenho um relacionamento com ela. Quantas coisas vêm na minha frente para mim fazer, mas eu não faço, porque eu tenho um relacionamento com ela. E assim a nossa vida espiritual, amado. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E nós precisamos voltar lá ao encontro, voltar lá naquele primeiro dia, quando nós levantamos a nossa mão para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós prometemos, olha Senhor, eu estou aqui e eu quero a Tua presença na minha vida. Aleluia. Mas se nós olharmos durante a nossa caminhada espiritual, muitos lugares que nós entramos, Deus não entra. Muitos lugares que nós vamos, Deus não vai. Quebramos relacionamento, quebramos
a intimidade. As 10 jovens, as 10 virgens, saíram com o seu azeite, mas uma levou azeite a mais. E o que não pode faltar na nossa vida é o azeite, irmãos. Uma pessoa, um cristão sem azeite, é como se fosse um carro velho, amado. E eu conheço bem carro velho, porque eu tive muitos. Carro velho sem o óleo, amado, sem o lubrificante certo, ele fica morrendo à toa. Você vai parar no sinaleiro, você tem que virar o pé assim, ficar do lado assim, brecando e acelerando para ele não morrer. Quando abre o sinaleiro, você tira o pé assim rapidinho, quase bate no da frente e não sai do lugar. Assim é o cristão sem óleo, assim é o cristão sem azeite, amado. Ele está beiçudo, ele não suporta ele mesmo, ele atrapalha a vida dos outros, amado. Ele fica tão áspero, ele fica tão fora de si, porque ele não tem aquele óleo que lubrifica, ele não tem a presença de Deus na vida dele. Por quê? Porque tudo aquilo que está em volta dele é o seu sofrimento, é a sua luta. Tudo aquilo que é maior é a dificuldade, é a sua tribulação. Mas quando nós observarmos a nossa vida espiritual, entender o seguinte: olha, Deus prometeu: eis que derramarei bênçãos sem medida sobre toda a terra. Não é exclusividade de crente bênção, não, irmão. Não é exclusividade de cristão, não, irmão. É bênção de Deus sobre toda a terra. E nós precisamos pegar a nossa bênção. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar de sonhar. Nós não podemos olhar para a dificuldade e dizer: puxa vida, eu agora não tenho mais jeito, agora já estou mais velho, agora não tenho mais coragem, agora não tenho mais ânimo. Não, amado, se a presença de Deus é real na tua vida, levante a tua mão e glorifica Ele, porque você é uma nova criatura, você nasceu de novo, e você nascendo de novo, todas as coisas são novas para você. Mas você precisa entender que Moisés, saindo do Egito, quando ele saiu do Egito andando, atravessou o Mar Vermelho, Deus sustentou, Deus mandou maná, Deus mandou água, mas o povo estava de coração duro. O povo estava com o coração duro. E Deus simplesmente olhando para Moisés, disse: Moisés, eu não vou mais com vocês. Eu não posso ir, Moisés, senão eu vou consumir vocês. Vocês serão consumidos. Se a minha presença estiver com vocês, vocês serão consumidos. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 15. Moisés parou, olhou para Deus e disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos desse lugar. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. E eu quero que nessa noite seja o seu desejo, amado. Se Deus não sair com você daqui, não saia daqui. Se Deus não for com você, amado, não saia. Porque tudo que nós precisamos não é dinheiro, tudo que nós precisamos não é um apartamento, tudo que nós precisamos não é um carro, nós precisamos é de Deus, porque só Deus pode mudar a nossa história. Só Deus pode curar, só Deus pode abençoar, só Deus pode transformar aquilo que nós precisamos ser transformado. Eu creio que nessa noite, amado, Deus está olhando para cada um de nós aqui, olhando para você e dizendo o que Ele disse na palavra: eu não estou ouvindo a tua adoração, eu estou querendo enxergar o adorador. Deus está querendo nos ver, amado. Deus não está olhando a sua afinação, Deus não está olhando como você canta, Deus está querendo ver você
deixar faltar na sua vida azeite. Todas as 10 virgens chegaram a um ponto que o noivo não veio. E quantos de nós que estamos aqui que ainda não recebemos a nossa promessa, que não vemos o nosso sonho ser realizado? Quantos de nós, amado, que estamos aqui e estamos olhando muitas vezes os filhos, olhando muitas vezes o nosso trabalho, e nós não entendemos o porquê. Por que nosso filho não está? Por que o nosso trabalho parou? Porque muitas vezes, amado, nós desistimos de levar Deus conosco. Nós queremos ir sozinhos. Nós desistimos de Deus. Nós buscamos o poder dele. Nós buscamos a ação de Deus na nossa vida, mas nós muitas vezes não sentimos a presença de Deus conosco. Parece que estamos sozinhos. E aí chegamos na nossa casa sozinhos. Aí nossos filhos estão lá olhando para nós e dizendo: de que adianta ir na igreja? De que adianta ir lá na igreja? Voltou da mesma forma, voltou do jeito que foi. Por quê? Porque veio sozinho. Mas nós deveríamos voltar acompanhado do Senhor. O nosso trabalho não é mais o mesmo, dá enfado. Muitas vezes o nosso trabalho, nós não temos coragem de levantar para ir trabalhar. Por quê? Porque a presença de Deus não está conosco no trabalho mais. Nós não sentimos mais o mesmo amor. Nós não sentimos mais a mesma dedicação. Nós não sentimos mais o desejo. Nós saímos da posição. E quando um cristão sai da posição, amado, ele deixa de sentir que ele nunca esteve sozinho, que Deus está do lado dele, que Deus está esperando ele olhar, como o apóstolo Paulo olhou e disse: eu sei em quem eu tenho crido. Ainda que o mundo está dizendo que é difícil, ainda que as coisas estão mostrando impossível, mas o meu Deus, aquele que está comigo, aquele que nunca me abandona, ele vai adiante de mim, abrindo porta que eu não conheço, ele vai destruindo os terrores, ele vai fazendo um milagre que eu necessito. Amém. Ainda que aconteça como aconteceu com as virgens, todas dormiram, e muitas vezes nós dormimos também. Muitas vezes, amado, chegamos, a presença de Deus passa pela gente, a semente que o Senhor está lançando, ela não para no nosso coração. Muitas vezes até ela alimenta a gente. Nossa, eu senti uma força diferente, eu senti algo diferente. Mas amanhã já perdemos a força. Amanhã já voltamos à realidade. As 10 virgens dormiram. E eu quero acreditar que esse texto seja assim um texto real para nossas vidas. Que Deus, ainda que muitas vezes nós falhamos, ainda que muitas vezes nós entristecemos o coração dele, eu quero acreditar que no dia que ele voltará, no dia da sua volta, ele vai olhar para nós e ainda vai dizer, alguém vai gritar: aí vem o noivo. O noivo está vindo. Eu acredito que Deus ainda vai dar uma chance para aqueles que dormem, para aqueles que estão dormindo diante da palavra dele, para aqueles que estão distantes daquilo que é a realidade do Senhor, amado. Eu acredito que ele vai dar um grito dizendo: olha, aí vem o noivo. E eu quero acreditar que todos aqueles que estão dormindo estejam não só como está essas 5 prudentes, mas não esteja como está as nésias, sem azeite. Porque o que Deus está querendo ver em cada um de nós é azeite, é o óleo, a lâmpada é o Espírito, o azeite é Deus, é a presença de Deus.
Eu quero acreditar que isso vai acontecer nas nossas vidas a partir de hoje. Porque um tempo novo está chegando. Enquanto muitos estão morrendo, enquanto muitos estão desistindo, mas o Senhor disse em Mateus 24, um versículo antes, que sinais Ele mostrariam quando tivesse a sua volta. E um dos sinais mais fortes não é o de guerra, porque isso a gente já vê há muito tempo. Não é o tremor de terra, por isso a gente vê em todos os lugares, até no Brasil já. Mas um dos sinais mais fortes que o cristão está dando conta é o amor que está esfriando. O cristão está perdendo o amor. O cristão está perdendo o azeite que lubrifica a vida dele, que fortalece ele, que ajuda ele. Ele não tem mais amor com as pessoas, ele não tem mais amor com o seu trabalho, ele não tem mais amor com a sua família. Muitos estão matando, se matando, por quê? Por falta de Deus, por falta da presença do Senhor, amado. Antes da fundação do mundo, Deus já desejava ter você na terra. No livro de Efésios, capítulo 1, que antes da fundação do mundo, Deus já sonhava com nós. Nós somos frutos do coração de Deus, amado. Deus desejou cada um de nós. Você não está aqui por acaso, não. Você está aqui porque foi um desejo de Deus para a sua vida. Agora, quando gritar o noivo está vindo, você pode olhar para a sua vida e dizer: eu tenho azeite para repor a lâmpada. Ou será que nós vamos acordar e ficar pedindo emprestado para os outros? Porque 5 que estavam ali, elas não dependiam de Deus, elas dependiam sempre dos outros. As 5 que estavam ali, as nessas, ela não fazia a vontade de Deus, ela fazia a sua própria vontade. Elas agiam do jeito que elas queriam. Ela não estava como aquele menino que olhou para a mãe e disse: a senhora prometeu e eu vou conhecer, eu quero conhecer, eu vou até o fim. Como eu, que desejei essa mulher que está aqui, está aí, ó, 33 anos juntos. E se ela perguntar, e se você perguntar para ela e para mim, quantas lutas nós passamos, quantas dificuldades nós enfrentamos, fome, vergonha, humilhação, mas nada disso fez com que nós olhássemos para o céu e disséssemos: Senhor, o Senhor não está comigo, o Senhor não está na nossa vida, não. Tudo isso serviu de motivação para quê? Para nós mostrarmos não o nosso conhecimento, não a nossa força, mas mostrarmos a glória de Deus sobre a nossa vida, porque Deus colocou você no mundo e um dos maiores adversários nossos não é o diabo. Um dos maiores adversários nossos é a nossa própria fraqueza, não? Quando nós dominarmos a nossa fraqueza, quando nós entendemos que nós podemos tudo se Deus estiver com a gente. Você pode passar fome, Deus está com você, você consegue. Você pode passar por uma tribulação, Deus está com você, você consegue. Mas você só consegue se você tiver um relacionamento, se você tiver um compromisso, se você tiver um comprometimento. Não é o primeiro obstáculo, não é a primeira dificuldade que vai fazer você desistir de Deus. Não é a primeira luta que vai fazer você parar. Não, Deus não está comigo, Deus não está na minha vida, não. As lutas vêm, meu querido, e as lutas vêm para que você se fortaleça em Deus. E quando você se fortalece em Deus, você mostra para o mundo a grandeza de Deus na sua vida. Mas quando você cai, quando você esmorece, quando você entristece, quando você desanima, você mostra para o mundo que Deus não existe na sua vida, que Deus não é capaz de mudar a sua história, que
Que Deus não pode fazer nada para você, amado? Pode. Pode. Deus pode tudo, amado. Não existe nada no mundo que Deus não possa fazer. Se não fosse ela orar para mim, eu não estaria aqui pregando para vocês hoje. Ela tinha todo motivo para largar de mim. Eu era um homem que bebia 30 cervejas por dia, 1 litro de vodka, durante 8 anos. Ela tinha tudo para dizer: chega, meu casamento não deu certo. Ela tinha tudo para falar: olha, pai, eu estou voltando para casa. Os irmãos voltaram. Mas ela simplesmente casou, não é porque ela casou porque ela queria ter uma família, ela queria ter um relacionamento comigo. E quando o companheiro dela mostrou a fraqueza dele, ela foi buscar em Deus força para ajudar o companheiro dela a vencer a fraqueza. Eu sou fruto da oração dela, eu sou fruto da perseverança dela. Ela fez como aquele menino: eu quero chegar na cabine, eu quero ver o comandante. E assim é que nós precisamos, amado, chegar aqui. Você não veio para me ver, não, porque eu não tenho nada para fazer para você. Eu não posso fazer nada, eu até desejo, até quero, mas eu estou aqui para falar aquilo que Deus quer falar para você nesta noite. E Deus te trouxe aqui para te dizer: olha, volte na posição, volte a sonhar, volte a lutar, irmão. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não venha na igreja para ouvir, não venha na igreja para receber uma profetada, não venha na igreja para receber uma palavrinha, como muitos dizem: vou pegar uma palavrinha. Não, venha buscar a presença de Deus. E se a presença de Deus não for com você, não saia. Faz como Jacó segurou o anjo: se o Senhor não me abençoar, não sai daqui, o Senhor não vai embora. E assim é que nós precisamos, igreja. E tudo isso só pode acontecer na nossa vida quando nós tivermos o azeite, porque o azeite é que faz com que a lâmpada se mantenha acesa, a chama fica acesa. É o azeite que deixa você mais maleável. Esposa que está aqui, levante a mão, esposa. Vou dar um segredo para você. Vou contar um segredo para você. Você quer receber algo do seu marido mais fácil? Quem quer? Então, quando o seu marido orar, fala: vai orar. E quando ele voltar na oração, você fala: porque quando ele vai orar e quando ele volta, a presença de Deus volta com ele. E você pode pedir, amado, porque ele vai fazer, porque ele foi tocado por Deus. Mas de repente a gente pede quando está com raiva. Tem pessoas que pedem até para fazer desaforo, fazer pique. Pergunta para o irmão que está do seu lado, fala: que tipo de relacionamento você tem com Deus? É superficial ou você tem um relacionamento mesmo total? Será que você pode dizer assim: ainda que eu não tenha comida, ainda que eu não consiga pagar as minhas contas, ainda que eu não consiga ter aquele carro, ainda que eu não consiga comprar minha casa, eu continuo firme com Deus? Será que nós podemos fazer essa oração? Será que você pode fazer como fez a pastora Sueli? Olhar para o seu marido, porque você compra um pacote e você só vai conhecer o pacote quando você desliga. Você só vai conhecer quando você abre o pacotinho, entendeu? Você compra, tudo é bonito. Eu digo sempre, amado, é difícil você pegar a sua namorada despenteada, descabelada, um bafão de jiboia. Mas quando você casar, você vai ver o chulé do marido, você vai sentir o chulezinho, você vai sentir o ronquinho, você vai ver, descobrir coisas que você nunca descobriu, porque estava escondido no pacote. A nossa vida com Deus, amado. Quando nós nos entregamos para Deus,
achamos que o Senhor olha e diz assim: agora você é uma nova criatura, pega você pelo pescoço, se chacoalha com uma roupa assim e joga pelo chão e fala: agora toca tudo para você. Não. O Senhor vai provar a sua fé. O Senhor vai provar o seu relacionamento. E o Senhor prova, amado, na fornalha da aflição. Por isso que nós precisamos buscar. Eu quero casar, eu vou casar. O tiozinho vai casar agora com a Greta. Vai, então casa. Você ama, porque a base de tudo é o amor. Os irmãos vão casar. A base de tudo é amor. Corpão bonito. Olha, eu já fui isso aí um dia. Né? Tudo durinho, está difícil, gente. Está tudo danado. Mas já foi bom um dia. E assim nós fazemos com a nossa vida espiritual, amado. Nós chegamos com a força total. Não, agora eu vou arrebentar, agora eu vou fazer. Mas com o passar do tempo a gente fica mole. A gente esfria. A gente para no relacionamento. A razão de muitos casais separando por isso, porque é mais fácil desistir do que lutar. A razão de muito cristão sair da igreja é isso, porque é mais fácil ir embora, buscar outras coisas do que ter um relacionamento com Deus, ter um compromisso com o Senhor. Ó Senhor, eu estou aqui, não é porque o Senhor vai me dar um dinheiro para me pagar minha conta, não é porque o Senhor vai facilitar a minha vida, fazer algo para mim, mudar a minha história, não. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Glória a Deus. E o Senhor me chamou para mudar a minha história. Glória. Fazer de mim a imagem e a semelhança do Senhor nessa terra. Glória a Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor e quero que você pergunte para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: qual é o seu relacionamento com Deus? Será que nós temos um relacionamento superficial, amados? Como será que nós estamos? Como que está a sua vida com o Senhor? Será que se o Senhor não fizer um milagre, né? Será que o Senhor não fizer um milagre, você vai continuar firme? Se o Senhor mudar a sua história,